Alguns de vocês já devem ter me visto falar sobre essa temática em particular, e hoje, na verdade, assim, eu vou repetir um pouco a palestra que alguns de vocês já viram, mas no final eu quero comentar um pouquinho sobre um trabalho em progresso que a gente está fazendo. Então, assim, esse trabalho que eu vou falar hoje é um primeiro trabalho em colaboração com o João Henrique, com o João Marcos, com o Jesse e com o Almir, certo? O João Henrique está na USP, o João Marcos é da UFPB, o Jesse é de Winnsburg e o Almir está em Sergipe. E a gente anda trabalhando bastante com problemas elípticos de quarta ordem, na verdade, que tem inspiração na geometria, e, em particular, são problemas que vêm da geometria conforme. Então, como os dois trabalhos que eu vou falar hoje, eles têm uma grande parte em comum, e eles começam a divergir em algum ponto, certo? Então, eu vou falar um pouquinho do que já está concluído, e no final eu vou falar um pouquinho para vocês do trabalho em progresso que a gente está fazendo. E toda essa temática que a gente está trabalhando está dentro da geometria conforme, e mais especificamente de equações conformes. E para quem não é muito familiar, deixa eu falar um pouquinho para vocês o que é geometria conforme. Então, eu vou começar bem do básico. Quando a gente tem uma variedade riemanniana, por exemplo, a gente diz que uma métrica G, que ela é conforme uma métrica G, quando existe uma função positiva, de modo que essa métrica G til é igual a essa outra métrica, é um produto para essa outra métrica, fica por uma função positiva. E o que isso significa do ponto de vista da variedade é que, basicamente, essas duas métricas, elas têm os mesmos ângulos, mas elas não têm os mesmos comprimentos. E essa área da geometria conforme, em particular, ela estuda operadores, ela estuda equações, ela estuda quantidades que elas são preservadas conformemente falando, certo? Então, essa conexão entre geometria conforme e EDPs, ela é bem antiga, mas eu quero falar um pouco para vocês, em particular, do problema de Yamabe, certo? Esse problema é um problema mais ou menos da década de 60, e foi um problema que conectou um pouco essa área de geometria conforme com EDPs. Então, o que aconteceu foi o seguinte: lá na década de 60, um matemático que chama Yamabe, ele propôs o seguinte problema. Ele fez o seguinte: olha, dada uma variedade compacta, será que a gente consegue encontrar uma métrica conforme a métrica dada que tem curvatura escalar constante? Então, eu vou começar através desse problema, certo? E o que o Yamabe fez foi o seguinte: olha, se eu escrever a minha métrica conforme de uma forma esperta, por exemplo, se eu escrever o meu fator conforme dessa forma daqui, esse problema, que é um problema geométrico, ele pode ser equivalente a solucionar uma equação elíptica com expoente crítico. Então, esse problema geométrico, o que o Yamabe percebeu foi que era equivalente a encontrar uma solução positiva de uma EDP com expoente crítico. Ok? Então, o que o pessoal percebeu foi que esse operador que aparece na equação de Yamabe, esse operador aqui, ele satisfazia essa propriedade também de invariância conforme. Ou seja, se eu modificasse minha métrica conformemente, esse operadorzinho, ele respeitava essa propriedade. E esse operador é o que o pessoal chamou de Laplaciano conforme. Então, o que foi muito mágico foi que o seguinte: olha, alguns problemas, então, de geometria conforme se reduzem ao estudo de EDPs, que, na verdade, foi o que me motivou a começar a estudar e a começar a atacar esses problemas. Então, esse problema em particular, ele teve uma longa história, ele foi resolvido durante várias décadas,
parcialmente pelo Yamabe, pelo Truniger, pelo Oban e, finalmente, na década de 80, pelo Shin. E, para o pessoal de ADP, ele foi super importante, porque foi uma das primeiras equações com expoente crítico que foi totalmente resolvida. Então, inspirado por esse problema, por esse Laplaciano conforme, por essa propriedade de invariância do operador, em 1983, o Paneides ele descobriu um operador de quarta ordem, que aqui, para essa apresentação, vou denotar de P, que também possuía essa estrutura conforme. Esse operador ele foi bastante estudado pelo Branson em vários artigos, eu coloquei aqui um paper de 85, mas o Branson, ele realmente sentou e tentou desbravar quais eram as propriedades boas desse operador. E como é que ele satisfaz essa propriedade de invariância conforme? Eles também repararam que, olha, aqui nesse caso para n maior ou igual que 5, porque é um problema de quarta ordem, se eu escrever a minha métrica de uma forma esperta também, o meu operador de Paneides, ele respeita essa propriedade conforme. E o que é mais legal desse operador, na verdade, que eles perceberam, é que ele é relacionado com essa quantidade geométrica, que para eles era uma quantidade geométrica relativamente nova, que era essa Q-curvatura. E o que a gente sabe sobre as propriedades geométricas dessa quantidade, por que ela é relevante? Então, o que muita gente notou foi que em dimensão 4, por exemplo, se você aplica o teorema de Gauss-Bonnet-Cherny, você consegue verificar que essa quantidade, essa Q-curvatura, está relacionada a uma quantidade topológica da variedade, juntamente com o tensor de Weyl. Então, o que se esperava era que essa quantidade, para uma variedade de dimensão 4, o que se espera, é que ela se comporte e ela dê informações semelhantes ao que a curvatura gaussiana diz para a gente em dimensão 2. Então, eu gosto bastante desse survey da Alice, do Eastwood, do Horsted e do Young, que é sobre o Watt's-Q curvature, que explica bastante quais são as propriedades geométricas, quais são as condições que, se você colocar no invariante, o que você consegue concluir da topologia da variedade. Tem vários trabalhos interessantes, e para quem tiver curiosidade de entender um pouco mais essa quantidade, é uma leitura excelente e muito tranquila. Então, o que o pessoal fez foi o seguinte, olha, então vamos se inspirar naquele problema de Yamabe. Então, será que, dada uma variedade compacta, eu consigo deformar minha métrica conformemente, de modo a encontrar uma métrica com Q-curvature constante agora? Então, de novo, se eu tiver em n maior ou igual que 5, e se eu escrever a minha métrica de uma forma inteligente, o que eles perceberam foi que o problema é equivalente a encontrar uma solução positiva dessa EDPzinha aqui, com expoente crítico, para a quarta ordem, no caso, que é a situação que a gente está em n maior ou igual que 5. E esse operador e essa quantidade geométrica que eu coloquei aqui explicitamente, não é a coisa mais bonita, mas ele tem propriedades boas, as quantidades têm propriedades interessantes, certo? Então, por exemplo, se você tomar essa métrica como a métrica euclidiana, esse operador de Paneides nada mais é do que o bilaplaciano, certo? Essa Q-curvatura ela é dada por essa expressão aqui, ou seja, ela se relaciona com o HIT da minha variedade e com a curvatura escalar da minha variedade, de certa forma, ok? Então, certo, até o momento eu comentei sobre um problema de segunda ordem, estou comentando um pouquinho com vocês sobre um problema de quarta ordem. Qual que é a diferença? É só uma versão de quarta ordem do problema de Yamabe? E o pessoal reparou o seguinte, que apesar de ser um problema variacional, ou seja, ter uma estrutura semelhante com o problema de Yamabe, tinham várias dificuldades adicionais por se tratar de um problema de quarta ordem.
Então, por exemplo, quando você definia o funcional energia do seu problema, você não tinha mais um funcional de forma alguma bem comportado. Esse operador de Panentes, por ele ser um operador um pouco mais estranho, ele não tinha princípio do máximo, ou seja, mesmo que eu conseguisse encontrar uma solução para o meu problema, nada me garantia se ela era positiva ou não. Então, as coisas começaram a ficar mais claras a partir desses trabalhos aqui do King Rask e especialmente do Gursky Malkiod, certo? Que eles conseguiram mostrar esse princípio do máximo que conseguiu dar alguma luz na solução desse problema. Então, ok, eu comentei tudo sobre o caso quando eu estou com a variedade compacta, e o que acontece muito, tanto na solução do problema de Yamabe, quanto na solução do problema da Q-curvature, é que fenômenos de blow-up, eles são muito naturais no problema. Então, o que o pessoal começou a tentar investigar para ambos os casos foi o seguinte: o que acontece quando minha variedade ela não é compacta? E aí você pode dizer, ser não compacta é algo muito vago ainda. Vamos tentar ir para algo mais concreto. O que acontece quando minha variedade, eu estou tirando só algum subconjunto dela, por exemplo? Eu vou pegar a minha variedade vou tirar um pedaço dela. Então, o que acontece nesses casos? Então, o pessoal conseguiu reformular esse problema para esses casos, dada essa variedade compacta, agora eu quero deformar minha métrica conformemente, para ela ser completa nessa minha variedade menos esse conjunto que eu estou tirando, e que ela também tenha curvatura escalar constante ou Q-curvatura constante. Então, esses problemas em particular, eles são conhecidos como problema de Yamabe singular e problema da Q-curvature singular, que esse segundo problema é mais ou menos o que eu quero conversar com vocês, que são as nossas contribuições. Então, rapidamente, só como o problema de Yamabe é a principal inspiração da gente, o que se sabe sobre esse problema? O que é que se sabe sobre esse caso aqui em particular? Então, no caso do problema singular de Yamabe, o que eles notaram foi o seguinte, que a equação é a mesma, mas agora, para que eu garanta que minha métrica seja completa, eu preciso achar uma solução positiva no meu domínio, mas essa minha solução, ela precisa explodir nesse conjunto singular. Então, se eu encontro uma solução desse tipo, então, essa métrica objetiva aqui é a métrica que a gente quer que tem curvatura escalar constante positiva. Certo? Então, o que todo mundo notou foi o seguinte: a existência desse problema, a existência de soluções para esse problema, ela é diretamente relacionada com duas coisas. Uma que não é muito surpreendente é o tamanho do conjunto singular que eu estou retirando da minha variedade. Mas a segunda, que é um pouco mais relevante, um pouquinho mais surpreendente, ou não, depende da interpretação, é o sinal da minha curvatura escalar anterior da minha variedade. Certo? Então, o que o pessoal notou foi que, por exemplo, se a minha curvatura escalar da minha variedade ela for maior ou igual que zero, e a solução existe, então, o conjunto que eu estou tirando, esse subconjunto que eu estou tirando da minha variedade, ele necessariamente tem que ser pequeno. Então, eu não consigo tirar muita coisa no caso que a minha variedade anterior tinha curvatura maior ou igual que zero. Então, deixa eu focar um pouquinho mais nesse caso, que a curvatura escalar é maior ou igual que zero, e eu quero contar alguns trabalhos para vocês que são super relevantes para esse caso. Certo? Que o primeiro é esse trabalho do Mazeu-Pacá, de 1996, que ele, de fato, ele mostrou que se o meu conjunto singular ele tiver alguma dimensão, ou seja, ele não pode ser pontos, mas essa dimensão estiver abaixo de algo,
então eu consigo mostrar a existência de solução para esse caso, certo? Mas o que o Mazeu e o Pacá, eles notaram nesse primeiro trabalho foi que quando a minha variedade, quando eu estou removendo só pontos, ou seja, quando eu estou fazendo só furos na minha variedade, o problema significativamente fica mais complicado. Então, o que eles, tanto o Mazeu quanto o Pacá, subsequentemente, eles mostraram, juntamente com o Rick Shen, eles mostraram que, no caso, quando a minha variedade, por exemplo, quando eu estou na esfera, e eu removo pelo menos 2 pontos, ou seja, eu estou furando minha esfera pelo menos em 2 lugares, eu consigo mostrar a existência de solução. Se eu furar só um local, eu não tenho soluções para existência de solução para minha esfera, certo? E, subsequentemente, depois desse trabalho do Mazeu Pacá, tiveram esses 2 trabalhos, o trabalho do Bide, um trabalho de 2005, e um trabalho do Almi, que mostraram a existência de soluções para variedades mais gerais, no caso que a métrica tem uma propriedade boa, que a métrica é não degenerada em algum sentido, certo? E, ok, isso é mais ou menos tudo que a gente sabe sobre o problema escalar. E agora, o que a gente sabe? Quais são as informações que a gente tem, por exemplo, no caso do problema da Q-curvature? Então, tem alguns trabalhos que começaram a sair, mas o primeiro trabalho que eu queria comentar com vocês, que é um trabalho mais recente, foi esse trabalho do Hyder e do Sayer, que eles conseguiram demonstrar que se o meu conjunto singular ele tem alguma dimensão, mas ele está abaixo de algo, assumindo 2 restriçõezinhas na minha variedade, que é que ela tenha Q-curvatura positiva, semipositiva, e curvatura escalar não negativa, eles conseguiram mostrar existência de solução para esse problema. Então, esse trabalho aqui do Hyder e do Sayer é meio que proporcional, é o equivalente a esse trabalho do Mazeu Pacá, no caso da Q-curvature. Então, de novo, o que acontece, então, quando o meu conjunto singular, ele é composto só de pontos, por exemplo? O que acontece quando eu estou apenas furando a minha variedade? Então, essas foram as respostas que a gente tentou, que a gente começou a tentar explorar, e o que a gente provou, um primeiro resultado que a gente mostrou, e aqui eu vou supor por simplicidade, só que eu estou furando a minha variedade em apenas um ponto, mas na verdade vale para finitos pontos nesse caso, certo? O que a gente mostrou foi que o seguinte, se eu assumo que a minha variedade ela tem Q-curvature constante, e que a minha métrica ela satisfaz 2 condiçõezinhas que eu vou explicar, então eu consigo mostrar uma família, um parâmetro, na verdade, de soluções que é conforme a métrica G inicial, que tem Q-curvature constante. Então, esse teorema da gente aqui seria o equivalente a cobrir esses 2 trabalhos aqui, tanto o trabalho do Bide quanto o trabalho do Almi, para esse contexto de 4ª ordem, certo? E a ideia geral da técnica que a gente usa, do ponto de vista de EDPs, ela é uma ideia que já vem sendo usada em muitos casos, acho que o Pacá tem muitos papers sobre esse assunto em particular, que é você fazer o seguinte, você está procurando uma solução de uma equação com expoente crítico, ou de uma equação em geral. Eu não sei quem é minha solução, mas eu sei quem é uma solução aproximada. Ou seja, eu sei alguém que quase é uma solução, mas não é exatamente uma solução. Então, o que a gente faz?
A gente escreve quem a gente está procurando como uma soma dessa solução aproximada, mais uma V. Então, o que a gente faz com a equação da gente? A gente lineariza essa equação em torno dessa minha solução aproximada, certo? E o que acontece? Isso aqui, como o zero é quase uma solução, isso aqui tinha que estar perto de zero. E essa parte aqui é um operador linear, e essa parte aqui seria um termo de resto. Então, eu reduzo o meu problema, que era um problema não linear, a um problema, a uma equação envolvendo um operador linear. E um termo que, se a gente rezar, é pequeno e bem comportado. Então, o que acontece? Se eu estudo esse meu operador linear e eu consigo concluir de alguma forma que ele tem uma inversa à direita, então encontrar uma solução desse problema é equivalente a encontrar um ponto fixo desse meu operador aqui. Então, essa é uma técnica muito empregada, é uma técnica de ponto fixo, que você reduz seu problema a você achar um ponto fixo para um operador, certo? Então, o que a gente notou foi o seguinte, a grande dificuldade de você resolver é que essa noção de solução aproximada, ela pode variar se eu estou pertinho da minha singularidade ou se eu estou longe. Então, o que a gente faz para tentar resolver esse problema, na verdade, é o seguinte, a gente quebra o problema. Então, a gente resolve ele no interior, que é vizinho a essa singularidade, a gente resolve ele no exterior e a gente tenta dar liberdade o suficiente para as soluções que a gente está construindo em ambos os casos, para que a gente consiga colar essas duas soluções e ser uma solução suave, certo? Então, a grande pergunta é quem são esses candidatos a soluções aproximadas tanto no interior quanto no exterior? Então, um trabalho do nosso colaborador, o Jesse, de 2020, ele indicou para a gente quem, mais ou menos, seriam esses candidatos no interior, que é o que a gente chama de soluções do tipo Delaunay, e aqui eu vou frisar um pouco que ela é num contexto de quarta ordem, mas ela tem um nome, o mesmo nome que a gente dá ao caso de segunda ordem, porque elas se comportam de uma forma semelhante. Ou seja, essas soluções, no fim das contas, elas dependem de dois parâmetros. De um parâmetro que a gente chama de next size e de outro que a gente chama de um período. Então, como eu não vou ter tanto tempo para dar mais detalhes para vocês sobre isso, eu coloquei essa figurinha aqui que eu gosto bastante, que essa parte aqui à direita, ela representa o que seriam essas soluções de Delaunay, com esse next size e esse período. Então, o que a gente quer? A gente, no fim das contas, a gente quer colar essa partezinha daqui na minha variedade. Então, o que a gente nota é o seguinte, olha, se eu fizer esse epsilon bem pequenininho, a gente consegue aproximar isso daqui por uma função de Green de um operador. Então, o que acontece? A gente faz o seguinte, a gente deforma a nossa variedade através dessa função de Green e a gente tenta colar esse fim Delaunay na nossa variedade. Então, quando a gente coloca a figura geométrica, tendo esse candidato à solução do interior, eu consigo visualizar quem seria o meu candidato no caso do exterior. Então, só para dar alguns detalhezinhos para vocês, o que a gente quer fazer no caso do interior, por exemplo, é construir uma solução dessa equação. Então, eu vou denotar esse H como operador, eu estou procurando soluções do tipo U mais V, onde esse U epsilon aqui denota minha solução de Delaunay, que é a minha solução aproximada. Então, eu quero resolver esse problema aqui, numa vizinhançazinha do meu ponto singular, pelo menos, onde essa soma aqui, ela vai ter que explodir na minha singularidade. Então, se eu aplicar aquela técnica que eu descrevi para vocês antes, ou seja,
se eu linearizar a minha equação, eu vou ter um problema equivalente a um operador linear igual a alguma coisa. Então, o que a gente precisou fazer? A gente precisou, primeiro, mostrar que esse operador linear, ele tinha um inverso à direita em algum espaço apropriado. E isso foi uma das coisas que a gente provou. A segunda coisa que a gente provou foi que, certo, esse domínio, esse resto que aparece aqui, precisa estar no domínio da minha inversa para que eu consiga fazer aquela técnica. Então, o que a gente verificou foi, isso depende explicitamente da dimensão. Ou seja, dimensão 5, 6 e 7 a gente consegue verificar, mas para a dimensão maior ou igual que 8, a gente precisou da nossa primeira hipótese, que foi a hipótese do tensor de Weyl no ponto. Ou seja, a gente precisou que o tensor de Weyl no pontinho singular tivesse algum decaimento para poder mostrar que esse lado aqui está no domínio da minha inversa. Então, essa, assim, em resumo bem rápido, foi mais ou menos a técnica que a gente usou para resolver o problema no interior. No exterior, como eu descrevi para vocês já, a gente sabe que a gente tem um candidato por aquela figura que eu mostrei, a solução aproximada, que seria a função constante 1, que já era natural, mais a função de Green, para fazer aquela deformação. E aqui entra essa hipótese que era bem natural para a gente, que era que a métrica é não degenerada. Então, essa hipótese de que a métrica é não degenerada, ela diz duas coisas para a gente. Ela diz que, primeiro, essa função de Green que a gente queria existe, porque isso nem sempre é tão claro. E segundo, que esse operador linearizado, ele é invertível no exterior também. E o que aconteceu? Depois a gente construiu a solução no interior, construiu a solução no exterior, e a gente usou técnica de ponto fixo novamente para mostrar que essas duas soluções, elas colam suavemente, certo? Elas colam bonitinho. Então, essa hipótese de não degeneracidade, ela foi super importante, especialmente nessa parte do exterior. Então, só para sumarizar o teorema que a gente provou, foi que, assumindo essas hipóteses de novo, H1 e H2, eu consigo mostrar uma família a um parâmetro de métricas que tem Q-curvatura constante. E, na verdade, elas são assintóticas à métrica de Delaney. Isso é só uma observação. Então, meu tempo está acabando e eu queria falar rapidamente, não vai dar tanto tempo, desse trabalho aqui em progresso da gente, que o que a gente se perguntou foi o que acontece, então, quando a minha métrica é degenerada? Aí você pode falar assim, não tem tantos casos. Um caso extremamente interessante de uma métrica que é degenerada é o caso da esfera com a métrica euclidiana, que foi um paper que, no caso escalar, foi feito pelo Mazeu e pelo Paccar. Então, nesse caso, de quando essa métrica da esfera, quando a gente está nesse caso da esfera, a gente perde essa não degeneracidade e a gente perde essa invertibilidade no exterior que eu tinha comentado com vocês. Então, a gente não sabe mais inverter, ou seja, a gente tem problema para reduzir a questão, o problema, a estratégia, a um argumento de ponto fixo. Então, aqui, rapidamente, o que a gente está fazendo a gente está apelando para o que a gente chama de espaço de deficiência. Então, a gente aumenta um pouco o tamanho do domínio em que a gente está procurando uma solução para conseguir resolver, para conseguir ter essa inversa à direita e conseguir resolver o problema no caso da esfera. Então, o teorema que a gente prova é esse daqui, certo? Que a gente prova que, de fato, existe essa métrica completa na esfera menos esses pontos. E uma coisa extremamente importante é que você tem que remover pelo menos 2 pontos da esfera. No caso, quando você remove apenas um ponto da esfera, a gente sabe que não existe solução para o problema. Certo? Então, eu espero que não tenha sido tão corrido,
Eu tentei resumir um pouco e trazer alguma novidade para vocês das coisas que a gente anda pensando, anda trabalhando. A gente está bastante empolgado, especialmente com esse problema da esfera, é um problema bem desafiador, que está dando até, deu até um pouco mais de trabalho do que a gente esperava, mas a gente está bastante feliz com os resultados, e ainda tem bastante coisa para tentar entender sobre esse problema da Q-curvatura, especialmente se eu não sei se alguém tiver ainda no doutorado e tiver interessado em problemas que envolvem equações e geometria um pouquinho, certo? Então, muito obrigada a todo mundo, eu fico por aqui.